Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho em mais de 130 anos de pensamento. É a história de como a Igreja Católica refletiu sobre a sociedade, o trabalho e a justiça. É uma jornada e tanto que começa lá atrás com a fumaça das chaminés da Revolução Industrial e chega até os nossos dias. Para a gente entender essa história, a gente tem que voltar no tempo lá para o final do século XIX. A Revolução Industrial, ela transformou tudo. As cidades cresceram de uma hora para outra, as fábricas surgiram por todo lado e, com elas, uma nova classe de trabalhadores assalariados. Foi isso que criou o que ficou conhecido como a questão operária, sabe? Um conflito muito intenso entre o capital, ou seja, os donos das fábricas, e o trabalho. E então, a grande pergunta que pairava no ar era, diante dessa baita transformação social, com problemas de justiça tão sérios, o que a Igreja tinha a dizer? Qual seria a resposta dela para essa nova realidade? A primeira grande resposta veio em 1891, com o Papa Leão XIII. Ele publicou um documento que foi um verdadeiro marco, um divisor de águas, chamado Rerum Novarum. Isso significa das coisas novas. E é por aí que a nossa análise começa. E o que é esse documento, afinal? É uma encíclica. Para simplificar, podemos pensar nela como uma carta do Papa para toda a Igreja, tratando dos assuntos mais urgentes da época. Foi principalmente através dessas encíclicas que essa doutrina social foi se desenvolvendo com o tempo. O interessante de notar aqui é o foco da Rerum Novarum. Ela não era um documento abstrato, teórico, não. Ela olhava direto para a condição dos trabalhadores, para a vida difícil, e usando as palavras da própria encíclica, para a miséria indigna que eles enfrentavam. Naquela época, uma das soluções que estava ganhando muita força era o socialismo, mas a Rerum Novarum foi bem clara nesse ponto. Ela rejeitou essa proposta como o caminho para resolver a questão operária. A crítica era principalmente a ideia de abolir a propriedade privada, que a Igreja via como um direito natural fundamental para a autonomia e estabilidade da família. Então, se a proposta não era nem o capitalismo selvagem sem freios e nem o socialismo, qual era o objetivo? O ponto central é este. A encíclica propôs a construção de uma ordem social justa, uma espécie de terceiro caminho, baseado na colaboração entre as classes, na justiça e na dignidade do trabalho. Bom, o tempo passou e o mundo mudou, e muito. Então, vamos avançar um pouco e ver como essa doutrina foi se desenvolvendo para conseguir encarar os novos desafios que surgiram. Exatos 40 anos depois. Em 1931, o Papa Pio XI publicou uma nova encíclica, a 40º ano, que significa literalmente no 40º ano, justamente para comemorar e atualizar a Rerum Novarum. E o mundo em 1931 era bem diferente, né? A crise econômica de 1929 tinha abalado o planeta inteiro. Regimes totalitários estavam surgindo na Europa e o poder dos grandes grupos financeiros, tanto nacionais quanto internacionais, tinha crescido demais. Era preciso uma nova leitura da realidade. E para responder a esses novos cenários, a 40º ano foi mais a fundo, atualizando os princípios da doutrina. Reafirmou a necessidade de solidariedade, de um salário justo que pudesse sustentar não só o trabalhador, mas a família inteira. Mas o ponto crucial aqui foi a introdução formal do princípio da subsidiariedade. A ideia é que uma instância maior, como o Estado, não deve tomar para si tarefas que podem ser resolvidas por uma instância menor, como uma comunidade local, por exemplo. O papel do Estado é ajudar, apoiar e não absorver a sociedade civil. E, além disso, reforçou a ideia de que a propriedade privada, apesar de ser um direito, tem também uma função social. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, o foco se expandiu ainda mais. A questão não era mais só sobre capital e trabalho dentro de um país, mas sobre as relações entre as nações, sobre o mundo todo. Nesse período, a gente vê uma série de documentos muito importantes. A Pax in Terris, Paz na Terra, foi uma resposta direta à ameaça de uma guerra nuclear. Depois, a Gaudium et Spes procurou um diálogo com o mundo contemporâneo. E, finalmente, a Populorum Progressio colocou o desenvolvimento dos povos como uma questão central. E essa encíclica, a Populorum Progressio, nos deu uma das frases mais famosas e impactantes de toda a doutrina social. O desenvolvimento é o novo nome da paz. A ideia é simples, mas muito poderosa. Não pode existir paz duradoura no mundo se não houver justiça e desenvolvimento para todos os povos. Mas o que exatamente significava desenvolvimento? O ponto-chave aqui é que não se tratava só de economia. A doutrina propôs o conceito de desenvolvimento humano integral. Isso quer dizer muito mais do que ter mais coisas.
significa a passagem para condições mais humanas, o que inclui cultura, respeito à dignidade e o reconhecimento de valores maiores que vão além do material. E assim a gente chega a um dos papados mais longos e influentes, o de João Paulo II, que aprofundou e organizou de forma ainda mais clara todo esse corpo de pensamento. Essa comparação ilustra muito bem a continuidade dessa história. Quase um século depois do início de tudo, João Paulo II dedicou 3 grandes encíclicas sociais para revisitar aqueles temas originais, do trabalho e do desenvolvimento, mas aplicando-os a um novo contexto, um contexto globalizado. E ele fez isso de uma forma bem sistemática. Primeiro, com a Laborem Exercente, ele refletiu sobre o significado mais profundo do trabalho humano. Depois, na Solicitudo Reis Socialis, ele atualizou a discussão sobre o que é um desenvolvimento autêntico. E, por fim, na Centésimos Anos, ele comemorou os 100 anos da Rerum Novarum, fazendo um balanço de tudo e olhando para os desafios do futuro. Isso tudo nos traz até os dias de hoje. A gente passou pela fumaça das fábricas, pela crise de 29, pela Guerra Fria e agora estamos num mundo de inteligência artificial, de uberização da economia, de desafios globais cada vez mais complexos. A pergunta que fica é: o que essa longa tradição de pensamento sobre dignidade, justiça e o bem comum tem a dizer para o nosso tempo?